Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa Medeiros, essa é uma videoaula preparada por mim, Monique L.C.A. Fernandes, acadêmicas do curso de Fisioterapia da Uninovo FAP do 9º período, onde nós iremos abordar o tema osteoartrose na articulação temporomandibular. A osteoartrose pode ser definida como uma doença articular degenerativa presente nas articulações móveis, caracterizando-se por deterioração e abrasão dos tecidos conjuntivos articulares e por neoformação óssea das mesmas. Na literatura atual, a osteoartrose ela pode vir com outras denominações, sendo também chamada de osteoartrite, artrose ou doença degenerativa articular. Existe diferença entre osteoartrite e osteoartrose? Então, existe uma certa controvérsia com relação à terminologia doença degenerativa, onde alguns profissionais a tratam somente como condição degenerativa sem inflamação, chamando-a de osteoartrose. Já outros profissionais preferem o termo osteoartrite, onde as desordens apresentam processos inflamatórios. Assim, na literatura odontológica, foi sugerido que o termo osteoartrose fosse utilizado para as desordens assintomáticas e osteoartrite para as que viessem acompanhadas de dor. Portanto, ambas denominações representam manifestações de um mesmo processo degenerativo. Com relação à epidemiologia, a osteoartrose apresenta-se em cerca de 44 a 70% dos indivíduos acima de 50 anos de idade. E acima de 75 anos, esse número eleva-se para 85%, ocorrendo com maior frequência no sexo feminino. O período mais comum de início de desenvolvimento da afecção é entre 50 e 60 anos, e estima-se que entre a população acima de 65 anos, aproximadamente 12% tendem a ter osteoartrose sintomática. Nas mulheres, ela ocorre principalmente entre a quarta e quinta década de vida, época da menopausa, onde ocorrem as alterações hormonais com diminuição significativa de estrogênio. Com relação à classificação, ela pode ser de origem primária ou origem secundária. Na manifestação primária, não existe uma causa conhecida, ela ocorre devido ao envelhecimento natural. Na manifestação secundária, os fatores são determinados e conhecidos. Podem ter origem, por exemplo, a partir de outras doenças, por infecções, deformidades, algum tipo de lesão ou por uso excessivo da articulação. A osteoartrose é uma condição multifatorial, onde diversos fatores, tanto sistêmicos quanto locais, influenciam na ocorrência da doença. Como fatores sistêmicos, nós podemos citar a idade, que acomete com maior frequência os homens após os 50 anos e nas mulheres após os 40 anos, sexo feminino, a etnia, que acomete com frequência o grupo caucasiano, fatores genéticos, fatores hormonais, como já foi citado anteriormente, acometendo as mulheres com a chegada da menopausa, fatores metabólicos, como por exemplo a hiperglicemia e a hipercolesterolemia, fatores nutricionais, como a baixa ingestão de vitamina C e D. E como os fatores locais, nós podemos citar a força muscular, obesidade, lesões adquiridas, fatores ocupacionais e práticas esportivas. Todo o processo fisiopatológico da osteoartrose tem início com um estímulo desencadeante, que pode ser do tipo local ou sistêmico, provocando lesões nos condrócitos. Os condrócitos, eles controlam os processos anabólico e catabólico, e como encontram-se lesados, haverá um desequilíbrio entre esses dois processos. Um grande número de fibras de colágeno são quebradas, produzindo um fenômeno inflamatório local, com liberação de enzimas proteolíticas e degradação da matriz extracelular. Com a grande liberação de enzimas proteolíticas, haverá uma hiperidratação da cartilagem, com redução de suas propriedades viscoelásticas, e, como consequência, ocorrerá maior transmissão dos estímulos ao osso subcondral, o qual se hipertrofia e perde complacência, surgindo assim fissuras e fibrilações. Nessa imagem, nós podemos observar todo o processo de degradação. Na primeira gravura, podemos observar que o colágeno e a matriz extracelular encontram-se dentro da normalidade. Então, ainda não há alteração na cartilagem, nos condrócitos e no osso subcondral.
Na gravura 2, as enzimas proteolíticas começam a agir, ocorrendo o afilamento do colágeno e o início da quebra e depressão da matriz extracelular, tendo início assim erosão, fibrilação e espessamento do osso subcondral. Na gravura 3, ocorre grande depressão e destruição tanto do colágeno como da matriz extracelular. Então, ocorre o quê? Uma perda quase total da cartilagem e o espessamento e fibrilação se agravam por conta disso. Os sinais e sintomas apresentados são dor de cabeça na face e ouvido, dor e limitação à movimentação da articulação, certo grau de rigidez, crepitação, atrofia muscular e presença de sinais inflamatórios. O diagnóstico da osteoartrose pode ser feito pela avaliação clínica através dos sinais e sintomas observáveis, também por exames complementares laboratoriais e radiográficos. Os exames laboratoriais realizados com maior frequência são o hemograma, prova de atividade inflamatória, autoanticorpos e a sinoviálise. Os exames radiográficos eles são importantes tanto para a identificação quanto para a análise da gravidade. Como exemplos de exames radiográficos, podemos citar o raio-x, o ultrassom, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Destes, o raio-x é o mais utilizado. Ele é um exame de baixo custo, validado e amplamente disponível. Sua única desvantagem é não permitir que a doença seja detectada em sua fase inicial, já que não permite a visualização da cartilagem. Então, quando são detectadas por este método, o processo já está bem avançado. Entre as alterações morfológicas encontradas, podemos citar osteófitos nas margens articulares, redução assimétrica do espaço articular, esclerose óssea subcondral, aumento da densidade óssea adjacente à articulação, microfraturas e cistos. No caso de cistos, eles aparecem na fase mais avançada da doença. A prevenção inclui a não realização de compressões prolongadas dos dentes, evitar morder objetos como lápis, caneta, evitando sobrecarregar a articulação, manter uma alimentação balanceada e a prática de atividade física. O tratamento tem como objetivos reduzir a dor, o inchaço e a fadiga, melhorar a função articular, prevenir degeneração articular e evitar a incapacidade funcional. Existem vários tipos de tratamento, como o não invasivo, o minimamente invasivo, o invasivo e o tratamento cirúrgico extremo. O método não invasivo inclui a utilização de goteiras oclusais, medicação e fisioterapia. As goteiras oclusais elas são muito utilizadas na clínica, pois protegem a articulação de uma sobrecarga involuntária e reduzem a hiperatividade muscular, havendo a redução da inflamação e da dor. As medicações mais utilizadas são anti-inflamatórios não esteroides e corticosteroides. A fisioterapia atua reduzindo a inflamação e a dor, permitindo o exercício terapêutico. Os recursos escolhidos pelo profissional variam de acordo com a queixa apresentada pelo paciente. Existem muitos métodos utilizados na fisioterapia, como TENS, ultrassom, laser, bolsas de gelo ou calor, que são usados para promover a analgesia e redução da inflamação. Alongamentos musculares e mobilizações articulares para manter as articulações irrigadas e alinhadas. E o fortalecimento muscular para manter a articulação firme, onde engloba exercícios de abertura de boca, lateroretrusão e protusão da mandíbula, inicialmente realizados sem resistência, 2 vezes ao dia com 10 repetições cada um. No tratamento minimamente invasivo, utilizam-se injeções de ácido hialurônico e corticosteroides, faz-se uso da artrocentese e da artroscopia. Ele só é usado em pacientes que não respondem ao tratamento não invasivo. No tratamento invasivo, é realizada a artroplastia, que consiste na remodelação das superfícies articulares para eliminar anquiloses, osteófitos, erosões e irregularidades. Ele só deve ser considerado depois de tentativas ineficazes com tratamentos não invasivos ou minimamente invasivos e quando a qualidade de vida do paciente for afetada.
No tratamento cirúrgico extremo, é realizada a reconstrução condilar com enxerto autógeno ou a substituição total da articulação. Ele surge como última opção, quando todas as opções anteriores falharem. Vale ressaltar a importância não somente dos tratamentos citados acima, mas também dos cuidados paliativos à educação do paciente, com atenção aos cuidados autoadministrados, evitando assim a progressão da doença. Juntamente com os tratamentos anteriormente citados, pode-se fazer uso de terapias coadjuvantes, como por exemplo a terapia fonoaudióloga, a terapia protética, o tratamento psicológico e a acupuntura. Essas são as referências utilizadas para a realização de nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada!